Amados, abra a palavra do Senhor que está em suas mãos, desta feita em Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Colossenses capítulo 3, de 1 a 4. Hoje é um dia separado, né? Para lembrarmos dos nossos entes queridos, de amigos, de pessoas que faleceram, né? Hoje a nossa junta de missões do presbitério fez um trabalho de visitação às pessoas em luto nas portas dos cemitérios. Hoje é o dia de finado. É um dia que muitas pessoas lembram dos seus entes queridos. Mas eu quero falar hoje para você, para cada um de nós, sobre duas grandes verdades e uma verdade absoluta que nós cremos e que estamos já experimentando ela. Nós vamos falar sobre vivendo com a perspectiva da eternidade, dizendo que a eternidade não é algo que acontece somente após a morte, a nossa ressurreição, mas a eternidade ela é vivenciada aqui, enquanto estamos vivos diante do Senhor. Eu quero ler esse pequeno trecho da palavra de Deus que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, e Ele está vivo, né? Se manifestar, então vós também, todos nós, sereis manifestado com Ele em glória. Vamos ler de novo esse versículo 4? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amados, há duas grandes verdades que ninguém pode dizer que são mentirosas. São duas grandes verdades que não tem como ser retrucada, questionada, negada. A primeira grande verdade você está vivenciando neste momento, que é a vida. Alguém questiona a vida, o fôlego de vida? Em sã consciência, não. Algo que não pode ser questionado, nem a ciência questiona. Uma vez concebido a vida, você vive. Essa é uma grande verdade. E qual é a segunda grande verdade que também a ciência não questiona? Ninguém questiona. É a morte. Talvez um assunto assim macabro, né, para um domingo à noite, mas uma grande verdade. Ninguém questiona a morte, nem a ciência. Embora a ciência luta muito para que a morte não aconteça. Salvo engano, existem pessoas muito ricas em alguns países por aí que têm os seus corpos congelados, numa expectativa que em algum momento no futuro alguém vai descobrir uma forma de trazer a vida de volta. Há pessoas que pensam assim. Há fatos e boatos, não sei se eu posso dizer isso como verdade, que há pessoas que preparam o seu túmulo e até negociam um caixão que possa ter tudo certinho, para que quando ele for sepultado, se acontecer alguma coisa, ele tenha ali um balão de oxigênio, alguma coisa, para tentar respirar de novo. Não sei se isso é fato ou boato, ou são histórias, né, que a gente ouve aí dentro da humanidade. Mas uma vez que a ciência diz o óbito, ou seja, a morte acontece, ninguém questiona. Sai ali o atestado e a pessoa é conduzida à sepultura. Morte. Vida e morte, duas grandes verdades que não podem ser questionadas.
Entre essas duas grandes verdades, antes de falar da terceira verdade, nós muitas vezes não pensamos nessa segunda verdade como absoluta em nós, que é a morte. E muitas vezes vivemos como se isso não fosse uma verdade que irá nos atingir. Vivemos aleatoriamente, dissolutamente, prodigamente. Vivemos vivendo, sem pensar que um dia seremos alcançados por este último inimigo que a Bíblia diz que existe, e aqueles que estão em Cristo vencerá, que é a morte, assim como Jesus venceu. Mas qual seria a grande verdade que muitos podem até questionar, mas para aqueles que foram achados pela graça do Senhor Jesus, por aqueles que são firmados em Senhor Jesus, como Paulo diz assim: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, aqueles que foram atingidos pela salvação, a verdade que nós não duvidamos é que nós temos a certeza da vida eterna com Deus. E já caminhamos nessa vida eterna, como eu sempre gosto de falar, já estamos no primeiro degrau da vida eterna, porque fomos atingidos pela graça de Deus, vivemos essa vida aqui. Essa é uma verdade para nós, por isso que o nosso tema é vivendo com a perspectiva da eternidade, porque a eternidade é uma verdade no meu coração. Talvez podemos abrir um parente e dividir a eternidade em dois parâmetros, que é bíblico também. O primeiro parâmetro, que é a eternidade que nós cremos que vamos viver, é a eternidade ao lado de Deus, que nós chamamos de salvação, nós chamamos de céu. Mas também nós cremos que existe uma segunda verdade da eternidade, que é a condenação, o inferno. Existe o inferno, a palavra de Deus traz o inferno. E dentro dessa teoria, algumas pessoas construíram teologias. Alguns pensam, por exemplo, que não existe nem céu e nem inferno. Morreu, acabou. É um pensamento dos ateus. Morreu, acabou. Não existe eternidade. Dentro do cristianismo, pelo menos duas versões que podemos considerar, pensando na eternidade, existem entre nós. Há uma, por exemplo, que só considera a eternidade como fonte de salvação, a vida no céu. Não crê no inferno. Os condenados serão eliminados, destruídos. Não irão viver a eternidade naquele sofrimento no inferno. Isso é uma prática teológica entre algumas igrejas, alguns pensamentos teológicos. Só existe o céu, o inferno não existe. Um pensamento contrário à palavra de Deus, que o próprio Senhor Jesus disse. E a terceira verdade sobre os pensamentos que nós cremos dentro da nossa teologia reformada é que existe o céu, o inferno, existe a salvação e a condenação. Aqueles que vão viver a eternidade, já estão vivendo aqui na terra pela fé a eternidade, são aqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor Deus, ainda nesta vida. E aqueles que serão condenados foram aqueles que não foram alcançados pela graça, viveram aleatoriamente à vontade de Deus, serão condenados. São verdades que estão em nosso meio, mas a grande questão é que muitas vezes nós conhecemos essa teologia, teorias, esses pensamentos, mas muitas vezes vivemos aleatoriamente a esses pensamentos. Quem sabe, muitas vezes pensamos e vivemos diante de um pensamento ateu: morreu, acabou, então vou viver do jeito que eu quero viver. Vou gozar a vida, regalar, ter prazeres e prazeres nesta vida, porque depois que morreu, acabou. Vou me abster das coisas santas de Deus e vou alimentar a carne constantemente. Tem muitas pessoas que pensam que Deus é tão bom, que no final vai dar tudo certo, que nem uma novela, né? Não importa o que eu estou fazendo, o que eu deixo de fazer, mas que no final o olhar de compaixão do Senhor Jesus vai dizer para mim: venha, filho amado. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Há muitos que não serão reconhecidos como filhos amados, porque caminharam nesta terra distante do Senhor.
Os seus nomes não foram achados no livro da vida. Não foram atingidos pela graça do Senhor. Por esta salvação, por um convite incondicional, irresistível que o Senhor faz em nós. Mas esta noite eu quero trazer ao nosso coração que nós precisamos viver ainda nesta vida, nessa certeza que somos salvos em Cristo Jesus e que nesta vida vivemos essa perspectiva. E todo o nosso gesto e todo o nosso comportamento tem que colaborar no sentido de que as pessoas vejam em nós e assistam em nós esta fé que somos salvos em Cristo Jesus. Ainda não fechamos os olhos para este mundo, jamais somos salvos e já experimentamos a salvação, porque temos certeza que ela é certa em nossos dias e na eternidade. Mas também é importante dizer que vivemos em uma geração obcecada, determinada pelo presente, pelo tempo presente. Por exemplo, as pessoas querem tudo de imediato, já, para ontem. E dentro desse desejo, desse querer, eles buscam satisfação imediata. Eles buscam o sucesso imediato. E dentro desse pensamento, quando isto é vivenciado, eles têm o lucro, e dentro do lucro eles podem ter prazeres, aonde a sua condição financeira lhe permitir ter. As pessoas querem tudo de imediato. E acham que viver neste mundo é viver de uma forma atingindo a satisfação plena, o sucesso, o lucro e o prazer. Podemos trazer até um lema para esta geração nesses dias: viva intensamente hoje, porque amanhã ninguém sabe. Então, se você pode viver hoje, viva hoje intensamente. Vai buscar a sua satisfação, vai buscar o seu sucesso, vai ter lucro, vai ter prazer, porque o amanhã ninguém sabe. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Mas nós que somos salvos e vivemos a perspectiva da eternidade, nós sabemos sim sobre o amanhã. Nós temos esperança, temos destino e temos uma vida eterna com Cristo. Por isso que eu não me deixo me levar pela minha carnalidade a viver dissolutamente, a buscando os prazeres, a satisfação, o sucesso, o lucro deste mundo, sem que isto atinja a minha vida espiritual, sem que atinja a minha santidade, a minha salvação, a minha santificação, aonde a presença de Deus é notada no meu coração. Nós vivemos sim a satisfação. Nós vivemos sim o sucesso. Nós temos lucro e nós temos prazer. A satisfação nossa está em servir ao Senhor ao longo da nossa existência. Um prazer imensurável. O meu sucesso está porque em Cristo eu sou mais que vencedor e já sou cidadão dos céus, vivendo aqui na terra. O meu lucro é no dia da minha morte, que eu vou colher tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E o meu prazer é viver a eternidade com Jesus para todo sempre. Por isso que nós sabemos sim sobre o amanhã, porque nós temos esperança, temos destino, irmãos. Temos uma vida eterna com Cristo. Por isso que Paulo começa esse capítulo dizendo: sede, se foste ressuscitado juntamente com Cristo. Ou seja, se Cristo mudou a sua vida, te ressuscitou, te transformou, então a sua maneira de viver precisa refletir essa nova realidade. Você precisa viver uma novidade de vida. Isso lhe traduz a viver de fato, crendo e vivenciando a eternidade aqui na terra. Porque os seus gestos e suas atitudes não confundem o próximo, mas traz o objetivo, um ponto a ser atingido pelo próximo. Que ponto é esse? De viver segundo a vontade de Deus, ao seu exemplo. E Paulo muitas vezes é taxativo em dizer isso em algumas oportunidades: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Só pode falar isso quem vive a perspectiva da eternidade. Não é uma propaganda enganosa, não é uma vida enganosa, mas é uma vida verdadeira diante de Deus e dos homens, aonde Ele é luz, Ele é exemplo, aonde Ele deseja, Ele sente paixão pelas almas.
e quer que todos estejam aonde ele já está na eternidade com Cristo. Hoje, nesta noite, irmãos, vamos aprender com Paulo 3 convites, ou melhor dizendo, vamos receber 3 convites de Paulo para que possamos viver aqui na terra a partir da eternidade. E qual é o primeiro convite que Paulo fala a nós diante do texto lido? Está no versículo 1. Busca as coisas do alto, porque você pertence a Cristo. Olha que convite maravilhoso de Paulo. Busque as coisas do alto, porque você pertence a Cristo. E ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não há dúvida no coração de Paulo que Cristo vive. Não há dúvida no coração de Paulo que ele caminha para a eternidade, que ele já vive a eternidade ainda neste mundo. Por isso que a sua conduta é uma conduta de busca, e buscar não as coisas terrenas, mas as coisas do alto, porque nós, como ele, pertencemos a Cristo, e se pertencemos a Cristo, o único objetivo nosso é alcançar as coisas de Deus, buscar as coisas lá do alto. E ele especifica onde Cristo vive, e vive em autoridade, que ele está assentado à direita de Deus. E quando nós observamos o verbo buscar, é um verbo de ação contínua. Não é um verbo de ação esporádica, momentânea, casual. Não, é um verbo de ação contínua. Não é algo que fazemos uma vez na vida, mas é algo que fazemos constantemente, diariamente, oportunamente. A cada momento da nossa vida buscamos as coisas lá do alto, porque nós pertencemos a Cristo. Nós temos o selo de Cristo. Nós temos as marcas de Cristo. Nós temos o aspergido sangue de Cristo sobre nós. Nós fomos alvo do sacrifício vivo e perfeito do Senhor Jesus em nós, para sermos atingidos pela salvação. Buscar as coisas do alto significa, irmãos, priorizar o que tem valor eterno. Priorizar o que tem valor eterno. O exercício da sua fé, viver a prática da palavra de Deus, a Bíblia como regra de fé e prática, amar a Deus, amar uns aos outros, viver cada vez mais desejoso de se aproximar de Deus e ser usado por Deus, ser instrumento de Deus, porque são isso que estão sendo registrados pelo que nós temos feito, que representa que verdadeiramente somos filhos de Deus. Buscar as coisas lá do alto também significa submeter sonhos e decisões à vontade de Deus. A preocupação do Senhor Jesus na oração, onde nós vemos isso com muita clareza, é dizer que depois de uma oração feita, onde nós colocamos todas as nossas petições, onde nós falamos com Cristo, com Deus, a oração precisa ser terminada, seja feita a tua vontade, e não a minha, e não a nossa. Submeter sonhos, Senhor, é da tua vontade este sonho, essa realização, e não falta sonho em nossas vidas. Não falta sonhos em nossa vida. Não falta vontades em nossa vida. Mas isso precisa ser colocado diante de Deus, conforme a vontade de Deus. Buscar as coisas lá do alto também significa considerar Cristo como o maior tesouro. Este lugar de Cristo, ele é essencial. Podemos até dizer, é um lugar obrigatório em nosso coração. Cristo em primeiro lugar. Porque se é algo que Cristo não combina com aqueles que vivem a perspectiva da eternidade, quando ele é colocado em segundo, terceiro ou em quarto lugar, quando ele é esquecido. Mas aqueles que vivem e estão vivendo com essa perspectiva da eternidade, Jesus é o primeiro em seu coração. E ele nos ordenou lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Também ele diz, aonde nós colocamos o nosso coração, ali está o nosso maior e melhor tesouro. Então, se Jesus não é essa referência única, em primeiro lugar, em nosso coração,
nós não vivemos a perspectiva da eternidade aqui na terra. Por isso que, meus irmãos, que buscar as coisas lá do alto é priorizar o que tem valor eterno, submeter sonhos e decisões à vontade de Deus, considerar Cristo como o maior tesouro, porque Ele mesmo nos ordenou. Ele mesmo nos convidou a buscá-lo em primeiro lugar para o seu reino. E eu pergunto a você, onde está o seu foco neste mundo? O que é prioridade na sua vida? Você está buscando as coisas do céu ou no pó da terra? Eu coloco o pó da terra porque tudo isso aqui é passageiro. Todas as coisas que você busca neste mundo é passageiro, se desfaz como pó. Mas que permanece para sempre são as coisas que você busca no céu, no coração de Deus, conforme a vontade de Deus. Me permito fazer algumas perguntas para que você faça um autoexame de si mesmo, para que você possa examinar o seu coração e você silenciosamente diante de Deus possa trazer a sua resposta. Primeira pergunta: o que ocupa seus pensamentos ao acordar? Amanhã, segunda-feira, dia 3 de novembro, você acorda, o que ocupa em primeiro lugar o seu pensamento? A sua resposta vai ter tudo a ver se você está vivendo a perspectiva da eternidade ou você ainda está buscando as coisas do pó da terra. Me permita uma segunda pergunta. Quando você acorda, com certeza você já respondeu os seus pensamentos, o que ocupa os seus pensamentos, as suas preocupações, naquele primeiro minuto, né, que você está acordado para mais um dia. Me permita a segunda pergunta: o que te faz levantar da cama? O que te faz levantar da cama? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nos levamos a dizer que nós somos extremamente responsáveis, temos responsabilidade neste mundo, é por isso que levantamos na correria, arrumamos e saímos, enfrentamos trânsito, a situação, chuva, o que vier, nós rompemos com a dificuldade e vamos cumprir as nossas obrigações. Não é assim que funciona? Não é assim que levantamos todos os dias? É isso que nos faz levantar, e quem sabe para nós produzirmos alguma coisa, para conseguir o sucesso, realizar sonhos, ter os lucros e os prazeres que desejamos neste mundo. É isso que nos movimenta, é isso que nos traz entusiasmo e prazer para vivermos? Não é essa muitas verdades? Mas será que alguns dias nós pensamos assim: graças a Deus eu vou levantar desta cama e vou buscar em primeiro lugar o meu Jesus? Porque eu sei que as demais coisas Ele vai acrescentar ao longo do dia. O amor a Deus me faz levantar todos os dias para ser instrumento, para ser luz, para buscar as coisas lá do alto. A última pergunta desse tópico: você gastaria sua vida com o que não entra no céu? Cuidado na hora de responder. Você gastaria sua vida com o que não entrará no céu? Você já parou para pensar que nós muitas vezes nos envolvemos com tantas coisas que não estará no céu? Que não vai fazer parte da nossa eternidade? Mas nós estamos gastando tempo, vigor, transpiração, suor. E muitas vezes aquilo que de fato é importante, estamos deixando de lado. Vamos lembrar, amados irmãos e irmãs, vamos lembrar que quando o Senhor Jesus caminhava por aqui, entrou numa casa de uma família muito querida, muito amada. E Ele fala com Marta: Marta, você está preocupada com muitas coisas, gastando tempo com muitas coisas. Mas Maria está gastando tempo com o que é principal, com o que é mais importante. Vivemos a síndrome de Marta, gastamos tempo com muitas coisas que não estará no céu, ao invés de gastarmos muito tempo e as coisas, e o nosso vigor, a nossa juventude, a nossa saúde, os dons e talentos que Deus tem nos dado, com as coisas que contarão para que recebamos os galardões e a festividade que estão preparadas para nós, como adentrarmos a morada celestial.
Você gastaria sua vida com o que não entrará no céu? Se Cristo é a nossa prioridade, irmãos, tudo ao redor encontra em seu lugar certo. Se Cristo é a nossa prioridade. Mas se Cristo não é a nossa prioridade, tudo ao nosso redor está no lugar errado. Segundo convite que Paulo nos fala. O primeiro, quero lembrar à igreja: busca as coisas do alto, porque você pertence a Deus, a Cristo Jesus. O segundo convite de Paulo: pense nas coisas do alto. Primeiro busca, agora ele fala: pense nas coisas do alto, porque sua mente foi transformada. Nós vamos encontrar isso no versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo está nos convidando para esse desafio. Temos feito isso? Temos aceito este convite? A fé cristã, irmãos e irmãs, começa na mente. Por isso que ele fala: pensai nas coisas lá do alto. Eu não sei o que tem tomado a sua mente, os seus pensamentos diariamente. E eu percebo que muitas vezes as coisas que você tem tomado o seu pensamento, os seus propósitos, seus sonhos, tem te levado muitas vezes à ansiedade, a perder o sono e sequer dormir. Mas eu nunca vi um testemunho, ouvi um testemunho de que alguém que pensa fielmente nas coisas lá do alto perder o sono. Eu nunca vi alguém dar um testemunho de que pensar nas coisas lá do alto, a sua alegria foi roubada. Eu nunca vi alguém dar um testemunho que pensar nas coisas lá do alto, ele ficou desestimulado, desistiu da vida e se achou mais que miserável de todos os homens. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, homens e mulheres que vivenciaram essa experiência com Deus e que pensavam nas coisas lá do alto, se tornaram valorosos aos olhos de Deus e alcançaram graça e misericórdia de Deus. E descansaram. Eu gosto muito de olhar para Jesus, que é um exemplo tremendo para nós, nesses dias tão assim preocupantes, né? Que provoca tanta ansiedade, traz angústia. Tem gente gemendo na alma, com dor na alma. Eu gosto de olhar para a simplicidade de Jesus e o exemplo do seu Jesus. Quando ele entra no barco, sai com seus discípulos, o mar fica revoltado e o único que estava dormindo no barco era Jesus. Isso é pensar nas coisas lá do alto. É pensar que ele sabe que o Pai lhe deu uma tarefa, uma missão que ele iria completar, independente do mar revoltado, da tempestade que estava à sua volta. Independente da fragilidade do barco. Independente do desespero dos discípulos. Por isso que ele foi alcançado por um sono em meio à tempestade. Isso é pensar lá no alto. Você descansa naquele que pode te dar verdadeiro descanso, que é Deus. Você é ancorado naquele que é o ancoradouro perfeito, que é Deus. Você caminha e viaja por aquele que sabe todos os seus caminhos, aquele que enxerga depois da curva e te conduz em segurança. Você pensa nas coisas lá do alto e atrai sobre você a ação plena de Deus sobre a sua vida e os benefícios desse comportamento de buscar em primeiro lugar e pensar nas coisas lá do alto, enquanto muitos estão pensando nas coisas terrenas que nos afligem, que nos faz chorar, gemer e traz preocupações e enfermidades físicas e mentais, onde a saúde mental vai piorando, deteriorando a cada momento. A palavra de Deus nos leva a pensar nas coisas lá do alto, onde Deus completa em nós toda a sua essência e cuida de nós, independente das circunstâncias, dos vales, das situações que nos cercam. Por isso que a fé cristã começa na mente. Converter-se é mudar a mente.
Por isso que Paulo vai frisar isso em Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se vivemos essa expectativa da eternidade, a nossa mente é voltada para as coisas do alto, e nós não tememos as coisas terrenas, não tememos sequer aquele que pode trazer sobre nós e matar o corpo. Nós vivemos na certeza da eternidade com Cristo. Nada vem afligir a nossa vida e o nosso comportamento. Vivemos em paz com Cristo, porque o mundo tem um compromisso, irmãos. O mundo tem um objetivo a alcançar, é moldar os nossos valores segundo a sua vontade. O mundo quer moldar os nossos pensamentos para que as nossas opiniões não sejam mais as opiniões que Deus quer que nós tenhamos. O mundo quer nos moldar para que os nossos desejos não sejam mais os desejos que Deus quer em nós. O mundo quer nos moldar de tal modo que nós venhamos a pensar que não pertencemos ao reino de Deus. Porque muitos estão abandonando o caminho da fé, porque muitos estão se apostatando da fé, porque muitos que estavam conosco não estão mais, porque foram moldados pelos valores deste mundo e se afastaram dos pensamentos de buscar nos céus a essência da vida eterna em Cristo Jesus. Um comportamento de fé inabalável que precisamos ter nesses dias mal que vivemos. Doenças, enfermidade, violência urbana. Onde os valores estão sendo invertidos. Vivemos numa sociedade perversa. Aqueles que deveriam dar exemplo não dão. Aqueles que deveriam fazer não fazem. E sofremos as consequências disso em nossos dias. Mas mesmo nessa turbulência que o mundo nos apresenta, ele tenta moldar os nossos valores a pensar que não tem mais jeito, que o ser humano está condenado a uma vida desgraçada de pecados e de atitude violenta para com o próximo, negando a existência de Deus, vivendo como verdadeiros animais irracionais dessa sociedade. Mas quando nós buscamos valores e pensamos nas coisas lá do alto, nós pensamos no respeito, no amor, na ajuda, no favor, na compaixão, na misericórdia. E buscamos esses valores eternos em nós. E assim, chegando a nós, nós transbordamos e atingimos outros e outros que estão ao nosso lado todos os dias, que foram moldados pelo pensamento deste mundo, um pensamento egoísta, um pensamento que não traz e não se manifesta a presença de Deus e não crê nisso. Por isso que nós precisamos transformar, e Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas se você pensa nas coisas lá do alto, querido, olha como tem que ser a nossa mente agora, neste momento, nos dias que Deus tem te dado. Primeiro, a sua mente precisa ser guiada pela palavra de Deus. A Bíblia precisa ser a sola Escritura, a regra de fé e prática. Você precisa ser guiado pela palavra de Deus. Segundo, querido, a sua mente precisa encontrar paz em Cristo. É Ele que tem uma paz verdadeira. Ele mesmo disse que a paz que Ele tem não é semelhante à paz do mundo, mas uma paz real, que traz em nós conforto na vida espiritual e saúde na nossa vida secular. Paz em Cristo. Nós não nos preocupamos com o amanhã. E os nossos planos do amanhã já estão nas mãos de Deus, conforme a vontade de Deus. Isso traz paz para nós. Eu sei que o amanhã uma porta será aberta e outra será fechada. Isso traz paz no meu coração. Porque eu busco as coisas lá do alto. A minha mente também está voltada nesse momento e nós pensamos e eu penso no que glorifica o Senhor. Meus gestos e atitudes que glorificam o Senhor. Que o nome do Senhor está em destaque na minha vida.
E não faço isso por mim mesmo, mas faço para a glória de Deus. Isso traz prazer, isso traz satisfação, isso traz algo que o mundo não compreende, que as pessoas que não creem na eternidade com Deus não sabem o significado de glorificar a Deus. Por isso que Paulo nos ensina lá em Filipenses 4:8, seja isso que ocupe o vosso pensamento, que você seja guiado pela palavra de Deus, que você encontre paz em Cristo e que você pensa no que glorifica a Deus todos os dias. Que bênção, irmãos. Que bênção. Não sei se eu já contei aqui na igreja um fato verídico, mas serve como ilustração. Eu sempre digo para as pessoas que eu não corro mais para pegar ônibus. Não corro mais para pegar nada. Porque lá na minha juventude, lá atrás, né, não tinha nem o Transcol ainda. As pessoas entravam pela porta traseira. Olha como é que tem tempo, olha que aprendizado é esse, hein? Ali no centro de Vitória, na Jerônimo Monteiro, na antiga C&A, mesmo lá de um lado, C&A do outro. A mesmo já tinha até falido um pouco antes, se eu não me engano. A C&A ainda estava ali, era uma loja muito frequentada no centro de Vitória, ali, no finalzinho da Jerônimo Monteiro ali. E eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus. E vem um irmão, diácono de igreja, correndo, que vinha um ônibus, né? Aquela correria para pegar o ônibus, e ele vinha, correndo para pegar o ônibus. E na hora que ele vai pegar o ônibus, eu estava encostado num poste assim, eu estou falando assim, ele vai vir para me dar um abraço, ele está tendo uma alegria danada de me ver, né? Mas não, ele queria pegar o ônibus sai, o motorista sai, porque não viu, e ele sai batendo na lataria do carro, assim, pá, e ele viu que o motorista não atendeu nem nada e foi embora. Aí ele glorificou a Deus com uma palavra maravilhosa. E quando ele glorifica a Deus com aquela palavra maravilhosa, eu fiquei tão constrangido que o ônibus estava cheio, que ao invés de eu tentar vê-lo e abraçá-lo, eu fiz assim, no poste. Virei, fiquei escondido. Eu falei, não corro mais para pegar o ônibus. Porque não glorifica a Deus esse negócio de pegar ônibus, não. Ainda mais se o ônibus sair, eu correr para pegar o motorista e não me atender. A mãe do motorista sofreu aquele dia. Homem de Deus. Está na igreja até hoje, irmãos, graças a Deus. Converso com ele quase todo dia. Ele não sabe dessa experiência dele, não, comigo. Eu não me apresentei para ele naquele dia, fiquei com vergonha. Nós éramos muito jovens naquela época. Então, tudo, né? A gente precisa ser guiado, a minha mente, pela palavra de Deus, encontrar paz, pensar no que glorifica a Deus, né? Glorificar a Deus. Então, se eu penso das coisas lá do alto, eu ia enxergar aquilo ali como motivo. Graças a Deus que eu não peguei o ônibus. Eu vou esperar o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que vivemos. Irmãos, precisamos viver pensamento de eternidade. Isso tem que ocupar o nosso pensamento. No sustento em meio de sofrimento, isso tem que ser o nosso pensamento na eternidade. E vem nos proteger contra o pecado. Isso tudo traz sentido à nossa vida, à nossa existência. Quero deixar uma frase para os irmãos. Quem mede a vida pelo tempo se desespera. Vou repetir essa primeira parte. Quem mede a vida pelo tempo se desespera. Agora, quem mede a vida pela eternidade, espera. Quem mede a vida pela eternidade, espera. Espera com tudo que glorifica a Deus, porque ele só vai pensar nas coisas lá do alto. Então, primeiro convite, busque as coisas, porque você pertence a Deus. Segundo convite, pense em Deus, porque a sua mente já foi transformada em Cristo Jesus. Terceiro e último convite, que Paulo nos ensina, viva com esperança, porque Cristo voltará em glória. Quero repetir esse último tópico, esse último convite. Viva com esperança, porque Cristo voltará em glória. Versículo 3 e 4 diz assim, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O morrer em Cristo significa, não pertencemos mais a este mundo ou a qualquer outra prática do pecado, conforme Paulo fala em Romanos 6:6. O morrer em Cristo significa, somos peregrinos neste mundo, não pertencemos a este mundo, como Paulo fala em Filipenses 3:20. O morrer em Cristo significa, o nosso verdadeiro lar é o céu, não é aqui. A nossa vida não é plenamente visível agora, mas será. Isso é muito importante e gratificante.
A nossa vida eterna ainda não é perfeitamente visível agora, mas será. Isso é fé, é viver com esperança, é viver crendo que Cristo voltará e voltará em glória, irmãos. A nossa vida não é plenamente ainda visível, mas eu creio que será, como ela está descrita através da palavra de Deus, é onde nós cremos em Cristo Jesus, como será na eternidade. Colossenses 3,4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu ainda não consigo ver isso, mas eu sei que minha vida será assim junto com Cristo, em glória, para todos sempre. Essa é a nossa convicção de vida eterna, então viva com essa esperança. Viva porque Cristo voltará em glória. Cristo voltará. E o que mais alegra o meu coração, que muitos que lhe pertencem voltarão com Ele também em glória. Hoje é um dia que muitos foram no cemitério. E muitos daqueles que estão sepultados, irmãos, serão os primeiros que ressuscitarão e voltarão em glória com Cristo. Olha que coisa tremenda. Quando nós temos a oportunidade de levar alguém a um túmulo, quando nós temos a oportunidade de usar a palavra naquele momento de sepultamento, temos o cuidado de frisar que não devolvemos um corpo por devolver. Nós devolvemos aquele corpo na certeza, na esperança da ressurreição, da vida eterna em Cristo Jesus. Não é somente devolver ao pó, ao barro, à terra, aquele corpo, como a palavra diz. Mas o devolver significa que estamos falando a ressurreição, a vida eterna, porque Cristo voltará e nós que pertencemos a Ele, voltaremos com Ele em glória. Tito, capítulo 2, 3, diz assim: estamos aguardando a bendita esperança, a esperança da vida eterna com Deus. Nada, irmão e irmã, nada neste mundo é mais certo que isto, a vida eterna com Cristo. É a maior verdade que nós temos. Nada neste mundo é mais certo do que a nossa certeza da salvação em Cristo Jesus. Nada neste mundo é mais certo que nós aguardamos de forma cheia de esperança a salvação em Cristo Jesus. Nada é mais certo do que isso. E é uma verdade que não poderá ser experimentada duas vezes. Porque essa verdade já é experimentada aqui, quando você começa a buscar as coisas lá do alto. Quando você começa a pensar nas coisas lá do alto. Quando você começa a viver na certeza da vida eterna com Cristo Jesus. Ninguém terá uma segunda chance para voltar, para viver aqui ainda uma certeza de vida eterna. Ou você vive essa certeza agora, porque outra oportunidade lhe será negada de viver. Porque essa experiência é única para todos os seres vivos. Então a palavra de Deus te convida nesta noite, querido. Primeiro, busque as coisas lá do alto. Segundo, pense nas coisas lá do alto. Terceiro, viva com esperança, porque Cristo voltará em glória. E eu caminho para concluir dizendo: viver com a perspectiva da eternidade significa buscar o que é eterno, pensar conforme o céu, viver na esperança da glória. Quem olha para o alto vive de maneira diferente aqui embaixo. Quem olha para o alto vive de maneira diferente aqui na terra. Filipenses 1:21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você tem certeza disso? Você pode dizer amém quando você recita esse texto? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se a vida é Cristo, entenda isso, querido, por favor, para que você não fique aterrorizado com isso. Se a vida é Cristo para você, a morte é a porta para a verdadeira vida. Acredite nisso.
Se a vida é Cristo, a morte é porta para a verdadeira vida. A eternidade não começa quando morremos, ela já começou porque estamos em Cristo. E eu encerro com uma ilustração final para você pensar nessas coisas. E creio que você já viveu essa experiência também. Um homem trabalhava numa praia e todo dia este homem via crianças construindo belos castelos na areia. Eu já fiz muito disso. Não era nada bonitinho não, muito feio, mas era o meu castelo ali na praia, né? Eu já fiz muito isso. E aquelas crianças gastavam horas e horas para construir aqueles castelos. Mas quando o mar subia, a maré subia, uma única onda destruía todo aquele castelo. Destruía tudo. E no dia seguinte, aquelas crianças voltavam e começava tudo de novo, construindo novos castelos. Muitos vivem assim. Muitos vivem assim, construindo castelo na areia, bonitos, mas passageiros. A primeira onda destrói. O cristão não constrói para ser levado pela maré, porque ele constrói sobre a rocha que é Cristo. Mateus 7, 24 e 25. Essa tem que ser a nossa vida. Construir a nossa perspectiva, viver essa perspectiva de eternidade, construindo a nossa existência nessa rocha que é Cristo Jesus. Irmão, onde está a sua vida? Nas coisas lá do alto ou nas coisas do pó da terra? Seu coração está no céu ou está afundado no pó da terra? Que hoje o Senhor nos chama a realinhar algumas prioridades e ajustar o nosso foco e levantar os nossos olhos, porque Cristo vem e com Ele vem também a nossa glória eterna. Hoje é o dia de você aceitar essa eternidade e começar a viver para todo sempre. Amém?